primeira vez que eu compartilho essa palavra, eu quero compartilhar com você. É algo que Deus falou comigo. Antes de tudo, muito prazer para você que está nos visitando. Eu sou o Ricardo. Eu sou filho dessa casa também. E eu queria compartilhar com você um entendimento. Não vou pregar não, viu? Vou compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. E é a primeira vez que eu compartilho e falo sobre esse tema aqui na igreja. Então, que Deus nos dê graça para entender. Amém? Eu vou falar sobre arrependimento e a consciência do pecado. Anote aí. Dentro desses 7 dias que nós estamos compartilhando sobre ciclos, né? Para esse ano e para a década, eu queria falar um pouco sobre a importância do arrependimento. Amém? Primeiro que a Bíblia, no Novo Testamento, que é o ponto, né, que fica mais nítido essa mensagem do arrependimento, ela começa em Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3, sobre a figura de um homem que foi profetizado. Ele foi uma resposta para o novo tempo, né? Antes da vinda do Messias, foi enviado. Foi a resposta para o início de um novo ciclo. Na verdade, João Batista, ele é a resposta da geração dele e das posteriores, né? Porque ele profetizou, ele foi o enviado, né? Foi enviado antes do Messias para preparar o caminho. E João Batista trouxe a mensagem do arrependimento, da confissão e do conserto. O capítulo 3 de Mateus, versículo 1 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependam-se, porque é chegado o quê? O reino. Então a primeira coisa é que quando a mensagem do reino surge, quando se começa a ministrar, a pregar sobre o reino, que é o que está acontecendo nesses dias, nos nossos dias, quando a mensagem do reino de Deus começa a ser pregada, Deus chama o povo para o conserto, para o arrependimento. Porque para ser salvo, para você ganhar o direito a entrar nos céus, a entrar nas bodas, ali a ir para a eternidade, né? Ter direito à vida eterna, você precisa apenas se arrepender dos seus pecados, da sua vida de pecado, aceitar Jesus e você vai adentrar. Mas o reino de Deus, ele traz uma complexidade maior. É um ambiente mais profundo, porque precisa de governo para viver dentro do reino. Você precisa ter uma mentalidade de governo, agir como rei e sacerdote. Então, João Batista, antes, ele vem com a mensagem do reino de Deus e, antes de tudo, com a mensagem do arrependimento. O versículo 3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então João
vinha vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel. Interessante é que na Bíblia, quando se fala de arrependimento, a gente lembra daquela cultura que o povo tinha de pano de sacos, né, e cinzas. Então, quando você tinha um motivo muito grande, um motivo que trazia profundo arrependimento, né? Quando você queria demonstrar que estava profundamente arrependido por alguma coisa, geralmente as pessoas se vestiam de panos de saco e jogavam cinzas na cabeça. E esse pano de saco, ele é bem diferente dos nossos, né, dos panos de sacos atuais, por causa do material que era feito. Ele era um pano, um saco realmente usado para guardar cereais e alimentos, mas ele era feito de pelos de ovelhas e camelo. Então João Batista, ele vem com a mensagem do arrependimento, e ele era a mensagem, visivelmente. Então, quando você queria ir ouvir João Batista e você ia até o deserto da Judéia, você ia encontrar visivelmente um homem que trazia consigo as marcas do arrependimento. Ele estava vestido de arrependimento. A roupa dele era feita de pele, de pelos de camelo, e o alimento dele era um alimento que também demonstrava a sua posição diante daquela situação da nação. Então, quando se fala de arrependimento, a gente precisa ter em segundo lugar, aliás, a consciência do que seria pecado. Então, se eu perguntar para você o que é pecado, você provavelmente tem um conceito. Tem alguém que pode me dar um conceito de pecado? Posso escolher alguém? O que seria pecado? Nós temos muitos conceitos de pecado, né? Primeiro, que pecado, para muitas pessoas, a gente resume pecado em errar o alvo. E essa realmente é uma das traduções de pecado. Errar a direção, errar o alvo. Outras pessoas têm o conceito de pecado. Para muitas igrejas, o conceito de pecado é fazer aquilo que está fora, aquilo que a igreja não permite. Então, para algumas pessoas, pecado seria isso. Não é um conceito correto. Pecado é o que a igreja não permite. Por que eu falo da necessidade do arrependimento e da consciência? Por que se arrepender da consciência do pecado? Porque o arrependimento dos pecados é necessário para todo e qualquer ciclo. O ciclo pleno de Deus precisa de pessoas purificadas, pessoas que tenham feito consertos, pessoas que tenham resolvido suas pendências, seu passado, que estejam puros diante de Deus, ou purificados. E uns 2 dias atrás foi lido uma passagem aqui que diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Uma pergunta. Qual a resposta? O que for limpo de mãos e puro de coração. Então, o arrependimento, ele vem para trazer essa conexão entre o plano de Deus, que é santo, puro, com a nossa condição de pecadores, perdoados e purificados. Outro conceito de pecado que é muito interessante, geralmente esse é o que a gente tem, é aquilo que a Bíblia proíbe expressamente. Está lá dizendo que aquilo é pecado.
por causa de uma interpretação errada desse texto, a gente criou aquela perguntinha do pode ou não pode, né? Então você chega para o pastor e fala: pastor, isso pode? Tenho certeza que você já deve ter ouvido isso muito. Alguém perguntando para você. Ou então alguém perguntando se na sua igreja pode isso ou aquilo. Então esse é um conceito que as pessoas têm de pecado. Quando se lembra de pecado, nós temos na cabeça, inevitavelmente a gente lembra de Adão e Eva, né? Foi através deles que o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que através de um só homem o pecado entrou no mundo. Então Adão e Eva estavam no jardim e eles tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham essa condição de não precisavam ser purificados, eles já estavam prontos, eles não tinham pecado. E chegou um momento, quando todos nós sabemos, em que Adão comeu do fruto, né? E deu à sua mulher. Não, a mulher comeu do fruto e deu ao homem. Então o pecado entrou no mundo. E o homem saiu da vontade de Deus. O que seria pecado então? Pecado é fazer aquilo que não é a vontade de Deus para você. Porque às vezes pecado pode ser até aquilo que é permitido, legalmente permitido no mundo, mas que Deus não lhe pediu. Fazer um sacrifício a Deus que Ele não pediu pode ser pecado. Às vezes jogar futebol não é pecado, mas depende, né? Se Deus pediu que você naquele dia não fosse jogar e ficasse em casa para fazer um devocional, aí se tornou pecado. Então a consciência do pecado, ela vai além dos dogmas que a religião nos deixou, dos dogmas que a religião estabeleceu, ou dos conceitos que nós conhecemos. Hoje eu anotei aqui, além desses conceitos de pecado, nós temos um exemplo de Saul. Saul, ele, dentre vários exemplos ruins que ele deu, houve uma situação que Saul, ele foi designado a guerrear contra um povo, se chamava os Amalequitas, e ele deveria dizimar esse povo e tudo que existia, né? Inclusive o rei e os bens. Mas ele poupou o melhor, né, do gado, o melhor das ovelhas, as melhores coisas, inclusive o rei. Quando o profeta Samuel chegou e confrontou ele, perguntando por que ele tinha feito aquilo, ele deu uma desculpa religiosa. Ele disse: não, Samuel, mas eu poupei o melhor porque a minha intenção é sacrificar a Deus. Eu queria ofertar tudo que eu tenho aqui para o Senhor, fazer um sacrifício, um culto bonito, né? Foi uma boa desculpa, né? Então, assim, nós temos aqui aqueles bois da melhor raça, né? A prata, o ouro e tudo mais, e nós vamos fazer um culto a Deus. Foi quando Samuel olha para ele e diz aquela velha frase que nós lembramos: é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, ele cometeu um pecado contra o Senhor, de religiosidade. Porque o que é a religião? A religião é exatamente isso que Saul fez. A religião é Deus. Vou dar um exemplo. Deus você vai orar por uma pessoa, por cura, Deus manda você cuspir no chão e passar nos olhos daquela pessoa. A pessoa foi curada, passou a enxergar.
E aí você faz daquilo um ritual. Na próxima pessoa que você for orar com o mesmo problema, você cospe no chão e passa. Saul fez aquilo. A religião é quando você aprende um caminho e depois você elege aquele caminho a forma de chegar a Deus, sem passar pelo único caminho que é Jesus. Então a religião é quando você cria formas humanas de fazer o serviço de Deus, para Ele. Então, ao invés de sentar e pedir a direção de Deus, eu já sei como fazer. Então, eu pego as minhas coisas, a minha Bíblia, abro num salmo bonito, leio aquele salmo e canto uma canção. Se você fizer isso sem a direção de Deus e a dependência de Deus, isso é religião, é religiosidade. Aleluia, todos estão comigo? Então nós temos hoje alguns tipos de pecadores. Eu vou dizer 3 tipos de pecadores para você. Nós temos aqueles pecadores que vivem demasiadamente no mundo, pecando reiteradamente todos os dias, muitas vezes inconsciente. A gente chama do mundo, né? Mundanos, pessoas mundanas. É um jargão que a gente tem. Nós temos os pecadores que são apóstatas, que é a apostasia, né? Que é desviar do caminho do Senhor. Esses já pecam tendo consciência de que o que eles fazem é errado. E nós temos os pecadores que passaram pelo novo nascimento e estão aparentemente bem, somos nós. Ou estão realmente bem, ou aparentemente, né? O grande caso é que a Bíblia diz, em Romanos 3, se você quiser abrir também, amém. Aleluia. Romanos 3, o versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram. Todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Você tem outra tradução aí? Todos se extraviaram de Deus. O arrependimento, ele deve ser um estilo de vida, um hábito de todo cristão. E às vezes ele é um instituto muito pouquíssimo usado nos nossos dias. Nós que somos os crentes, os cristãos, né, que frequentamos o templo, frequentamos a igreja, e geralmente a gente usa pouco desse recurso. Ou a gente dá pouca atenção para isso. Por quê? Porque aparentemente nós estamos legais, né? Não temos pecados morais, que são aqueles que chamam mais atenção, que causam maior repugnância, né? Que são feios, como por exemplo o adultério, a promiscuidade, esses tipos de pecados. Então, às vezes nós nos consideramos pessoas bem resolvidas. Só que a consciência de Deus sobre o pecado é uma coisa assim que vai muito mais além. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus sonda os corações. E isso nos impede muitas vezes de avançar em ciclos. Porque externamente nós estamos bem, mas o problema é dentro. Nós começamos a fazer coisas fora de nós para manter as posturas, porque muitas vezes nós somos parecidos com Saul mais do que com Davi. Davi, ele fazia todo, né, o cenário, toda a encenação, todo o teatro, para que as pessoas, o povo,
continuassem a manter aquela impressão que tinham dele quando ele foi ungido rei, que Saul. Obrigado, todos estão aí prestando atenção, amém? Para manter aquela impressão que as pessoas tinham dele quando ele foi ungido, que era de pessoa imponente, bela, de um líder. Mas às vezes quando a gente busca as coisas fora, não sabemos quem somos por dentro. Por isso que a importância da identidade, como o pastor Lucas ministrou. A identidade. A importância da identidade, que é um instituto que está dentro de nós. Romanos 3 fala que todas as pessoas pecaram. Todos nós temos cometido os pecados. Todos nós estamos na condição de pecador, embora não estejamos reiteradamente em pecado. Não estejamos cometendo pecados diários sem arrependimento. O que isso diz? Que nós temos uma necessidade diária de arrependimento. Nós temos uma necessidade diária de ter uma vida de conserto com Deus. A falta do arrependimento, do conserto, ela vai nos impedir de viver nesse ambiente que está sendo ministrado, que nós estamos entrando. Qual o ciclo que nós estamos entrando para 2020? Um ambiente mais profundo, é o que Deus está ministrando. Só que o ambiente mais profundo é muito perigoso. Por que é perigoso? Os filhos de Eli são um exemplo. Eli era um sacerdote e ele tinha 2 filhos. Esses filhos foram criados no ambiente da casa, literalmente, porque na época os levitas e os sacerdotes, eles viviam, no templo. O serviço deles era o templo. E eles foram criados no ambiente da casa, até o ponto que eles acharam comum o ambiente da santidade de Deus. Toda vez que um sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, ele tinha aquele ritual de purificação, certo? E ele tinha aquele vestido, aquelas vestes bonitas e com pedras preciosas e tudo. E quando ele entrava naquele ambiente, amarrava uma cordinha, e ele tinha um sino, na roupa. Então ele entrava naquele ambiente para servir, para fazer o sacrifício, a Deus, e aquele sininho ficava fazendo barulho. Então as pessoas ficavam ouvindo aquele barulho. Se o sino parasse de fazer barulho, pode puxar, porque a presença desceu e o sacerdote não estava santo, ou purificado, aliás, estava em pecado. Então às vezes a presença de Deus ela não pode vir, porque o povo não está purificado. Mas nós geralmente não temos pecados morais. Adultério, como eu falei, pecados feios. E às vezes a gente descarta essa possibilidade de necessidade de conserto com Deus por causa da ausência desses pecados feios, Mas muitas vezes por dentro nós temos pecados no coração. E aí você pode imaginar aí dezenas de vários tipos de pecado. Orgulho, o que mais? Fofoca, esse já é, Inclusive que a Bíblia diz que a maledicência, que é a fofoca, é como um pecado de feitiçaria, E a Bíblia diz que Deus abomina que ele causa divisão entre irmãos. É um pecado contra o corpo. Outros tipos de pecado: ganância, avareza.
muitas dessas coisas que nós às vezes desprezamos porque são coisas pequenas, são coisas do coração, que boa parte das pessoas não está vendo. Muitas das vezes nós estamos cercados pela impressão de que tudo está 100%. E às vezes muitas vezes a gente não tem essa atitude de arrependimento. O arrependimento é um sinal dado por Jesus. Foi anunciado por João Batista e ele foi anunciado por Jesus quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Em Mateus 9, o versículo 13 diz o seguinte, se você quiser abrir. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês, com todos vocês, e fazer questão de ler os versículos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, né? E quando ela é lida, quando ela é meditada, ela faz esse trabalho de construção da mentalidade. E como eu falei, eu quero compartilhar com vocês um entendimento que Deus falou comigo. Mateus 9,13 diz assim: Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Deus, ele não veio para as pessoas que se acham justas. Então, se você se considera digno, se eu me considero digno, Jesus, ele não está para mim. A Bíblia diz que Deus veio para os que precisam de médicos, não para os que estão sãos, para os que estão bem. Ele veio para aqueles que precisam. Ele veio para aqueles que precisam de conserto, de arrependimento, para aqueles que precisam entrar na intimidade com Deus. E no capítulo 9, o versículo 13, Deus deixa isso bem claro. Jesus falou isso, que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos mudar nossas práticas. Nós precisamos consertar nossas condutas. Daqui a 20 anos, nós teremos os mesmos problemas, nós pretendemos ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos pecados? Não. Então a nossa intenção é que nós venhamos a evoluir, crescer. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer essa autoavaliação. Nós precisamos, quando vira o ano e começa o outro ano, no outro ciclo, fazer uma autoavaliação daquilo que nós acertamos, daquilo que nós conseguimos alcançar em Deus e daquilo que nós erramos diante do Senhor. É impossível você avançar para um ciclo pleno vivendo da forma antiga. Então, o novo de Deus, ele precisa de uma nova forma de agir, de uma nova forma de pensar. O novo de Deus precisa de uma nova estrutura, uma nova organização. O que Deus não muda são seus princípios, são seus parâmetros, é a sua palavra. Mas as estratégias, as formas como trabalhamos, essas sim, Deus pode mudar. E nesse novo ano, que é um ano do descanso, né? A gente ouviu isso aqui durante essas primícias, que é o ano do descanso em Deus. Nós precisamos praticar essas atitudes de autoavaliação. Que atitudes são essas? Eu vou dar um exemplo para você. Você é um filho desobediente? Mude. Você é um esposo, um mau esposo? Mude. Você se ira com facilidade? Mude. Você reclama com facilidade? Mude. Você é um mau aluno na faculdade ou na escola? Faça diferente. Trazer no nosso corpo as marcas do arrependimento.
as marcas de Cristo, as marcas da transformação. Às vezes você pode chegar em um ambiente, não sei se isso já aconteceu com você, provavelmente aconteceu com o Frank, que ele contou a história da oficina, né? Provavelmente alguém ficou, né, curioso porque ele tem uma atitude diferente dos outros. Isso é a marca do arrependimento, marca de Jesus. É visível a atitude do coração. Você é uma pessoa, em 2019 você foi uma pessoa que reclamava demais? Você é uma pessoa que se excluía do corpo? Você é uma pessoa que desonrava? Honre. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, e Pedro olhou para ele e disse assim: não, Senhor, se o Senhor vai me lavar os pés, as mãos e a cabeça também. Jesus deu uma lição para ele e disse: não, você já está limpo. Agora você só precisa lavar os pés. O que Jesus estava ensinando para Pedro? Você é um pecador perdoado. Se você voltar a pecar novamente, você vai ser purificado. E essa é uma atitude diária. Então a Bíblia diz que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nós precisamos dessa autoavaliação. E isso deve ser feito todos os dias. Efésios, no capítulo 4, anote aí, versículo 17. Efésios 4, 17. Diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os gentios, na vaidade do seu sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometer todo tipo de impureza. O versículo 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o apóstolo aqui ele está traçando um parâmetro de um comportamento que se alinha o quê? Com o arrependimento, com aquilo que Jesus ensinou. O que é se arrepender? O arrependimento é mudança de direção. Ouvi isso há muitos anos, nunca esqueci. Arrependimento é mudança de rota. Quando você está indo em uma direção, Deus ministra algo sobre a sua vida, você se arrepende. Quando o arrependimento é genuíno, o que acontece? O que acontece? Eu estava indo para cá, Deus disse que é para lá, eu mudo de direção e volto para cá. Existe arrependimento se aquilo que Deus disse para me deixar de fazer, eu continuo fazendo? Se o lugar que eu estou vivendo, Deus disse para me sair, mas eu ainda não saí de lá. Relacionamento que Deus disse para me deixar, eu mantenho.
As práticas que Deus disse para me largar, eu mantenho. E eu não estou falando de pecados morais, eu estou falando de coisas do nosso dia a dia, do nosso coração. Práticas do nosso coração. Você chegou diante de Deus e descobriu que existem coisas erradas em você. Arrependimento é você mudar as suas atitudes e buscar se assemelhar à estatura do varão perfeito. A Bíblia diz que é Jesus. Então o nosso modelo de santidade, o nosso padrão de santidade é Jesus Cristo. Deus é o nosso padrão de santidade, é o nosso padrão de comportamento. Ele deu o exemplo. Mesmo que nosso pecado não seja moral, não existe diferença de pecadinhos, ou grandes pecados ou pecados pequenos. Pecados vão nos separar de Deus. A falta do arrependimento, a falta dessa autoavaliação, ela vai inevitavelmente endurecer seu coração. Dentro de algum tempo, sem esse contato com Deus, sem essa luz do Senhor, a gente começa a achar normal as situações. Começa a achar normal o ambiente. Começa a achar normal os sacrifícios. Porque a gente não tem muita coisa para mudar mais. Nós já fomos aqui na frente, aceitamos Jesus. Deus perdoou os nossos pecados, que é o novo nascimento. E daí em diante a gente continua vindo para o templo, fazendo nossos rituais, mas o crescimento ele deixou de acontecer. Por que eu falei dos filhos de Eli? Porque os filhos de Eli, eles se acostumaram com a presença de Deus. Eles se acostumaram com o sacrifício, com o lugar santo, com o santo dos santos. Eles deixaram de dar reverência para aquilo que Deus considerava santo. E eles profanaram tanto o templo de Deus que Deus matou eles. Quando os sacrifícios eram feitos, existiam aquelas partes do sacrifício que o sacerdote podia pegar para ele, né? Mas a picanha, o filé mignon não estava incluído, certo? Isso era para Deus. E era justamente isso que os filhos de Eli gostavam de fazer. Quando o sacrifício acontecia, eles pegavam para eles o melhor do sacrifício, das carnes. E eles usavam essa carne, né, para fazer o churrasco, realmente. Eles faziam um churrasco e de tanto eles fazerem isso, essa atitude deles causou no povo de Deus um desprezo pelo sacrifício. Então o profeta, agindo de forma profana, ele vai fazer com que o povo também haja. O profeta agindo de forma desonrosa, de forma profana diante de Deus, ele vai fazer com que o povo entre em pecado. Porque o povo de Israel começou a desprezar o sacrifício. Todas as vezes que eles iam sacrificar, eles viam que os sacerdotes ficavam com as melhores carnes e comiam. Existe uma pessoa que ela profetizou sobre João Batista e sobre Jesus, é um profeta messiânico, que foi Isaías. Isaías, no capítulo 6, o livro de Isaías, no capítulo 6, diz o seguinte: Isaías, o capítulo 6, no capítulo 6 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquio enchia o templo. Vou repetir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele viu Deus.
o soberano de toda a terra, aquele que nós estamos aqui todos os domingos adorando, cantando louvores, dizendo que nós nos rendemos a Ele. Isaías, ele foi elevado a um plano que ele viu Deus. Provavelmente ele tinha, para você chegar nesse nível, ele devia ser uma pessoa bem, a gente vai dizer que ele é quase um anjo, né? Um vice-querubim, né? Ele foi elevado a um plano que ele viu Deus. E ele diz que eu vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Qual foi a atitude de Isaías diante dessa visão? Isaías exclamou e disse: ai de mim, vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, um pecador. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor, o Deus dos exércitos. Então você imagina esse profeta, que nós temos tantas profecias que foram na Bíblia escritas por ele. Quando ele chegou diante de Deus, ele percebeu o tamanho da sua miserabilidade, o quanto ele era indigno, o quanto era pecador. O que que isso ensina para nós? Que a cada momento a letra aqui está um pouco. Acho que eu entendi. Aleluia. Todas as vezes que nós nos chegamos mais próximos de Deus, nós descobrimos coisas em nós que nós precisamos mudar. Problema do ambiente santo. Todas as vezes que nós entramos mais um passo perto de Deus, a luz do trono de Deus, ela ilumina mais você. Então você percebe coisas que precisam mudar. Você percebe coisas que entristecem Deus. Às vezes você vai se sentir maravilhado de saber que existem coisas que Deus se incomoda e você nem percebia. O exemplo que o Derli deu aqui do Samuel, né? Tá sabendo que você foi citado aqui ontem? Não? Para quem não ouviu, não estava ontem aqui, o pastor disse que Samuel viajou, retornou de viagem. Ele percebeu que Samuel estava triste. Eu vou falar porque é uma coisa boa, viu, meu filho? E o motivo dessa tristeza é porque ele tinha falhado o devocional dele. Se a proximidade com Deus, você se torna sensível. E é isso que o pecado nos tirou, essa sensibilidade. Isaías não se julgava digno de estar diante de Deus ou perto de Deus. E quando ele chegou perto de Deus, ele percebeu o tamanho da sua indignidade. Quantos pecados ele tinha. Ele disse: ai de mim, eu sou um pecador. E eu vi Deus, eu vi o Senhor dos exércitos. Essa foi uma atitude de arrependimento. O que aconteceu depois? Quando ele fez isso, quando ele tomou essa atitude, a Bíblia diz que um anjo, o serafim, voou em direção a ele, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirou do altar de Deus.
E com essa brasa, né, segurando com um espeto, uma tenaz, ele tocou os lábios de Isaías. E ele disse: isso tocou os teus lábios. O anjo disse a ele: tua iniquidade foi perdoada e o teu pecado purificado. Depois disso, ele é comissionado para o chamado dele. Ele resolveu o seu passado. Ele buscou purificação diante de Deus e recebeu. Estar na presença de Deus requer uma posição diferente. Então, Isaías, João Batista, muitas outras pessoas na Bíblia, quando vestiam aquele pano de saco, eles estavam se vestindo adequadamente. Convenientemente não, adequadamente. Eles estavam alinhados com aquilo que eles pregavam. Coerência é a palavra. A pregação deles é coerente com aquilo que eles viviam. Estar na presença de Deus e no ciclo pleno de Deus requer que você tenha vestes adequadas para isso. Você precisa ser visivelmente um sinal de Jesus. Esse sinal é o arrependimento genuíno. O novo nascimento, ele acontece realmente através do arrependimento. Mas quando esse arrependimento, ele continua, ele gera frutos. A Bíblia fala em Mateus 3:8, Mateus 3:8, se você quiser abrir, diz o seguinte, ou você pode anotar: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então Jesus está dizendo isso para os fariseus, que tinham uma aparência de santidade, mas eles não estavam tendo uma vida coerente com aquilo que eles pregavam. Irmãos, essa é uma palavra que eu senti muito medo dela, e muitas vezes, em muitas épocas da minha vida, eu fiquei relutante com essa palavra: conserto e arrependimento. Porque é uma palavra que me causava muito profundo incômodo, e que dói um pouco compartilhar com vocês sobre isso. E eu já saí da igreja quando o pastor ia ministrar um certo tipo de palavra. Isso há muitos anos atrás, né, quando eu comecei. Eu via que o pastor ia ministrar um certo tipo de palavra como essa aqui, eu saía. Para não ouvir coisas que iam doer, e eu ia ter que fazer um conserto, né? Eu ia ter que fazer alguma coisa com alguém ou com Deus. Mas quando Deus ele não dá palavras de retaliação. Ele não dá palavras de retaliação. Ele não sanciona, ele não pune. Deus dá palavras de prevenção. Quando Deus ele fala coisas desse tipo, ele está dizendo para você se prevenir. Para mim e para você. Então Mateus 3:8 diz que o arrependimento ele deve produzir frutos. E esses frutos, um dos frutos mais nítidos é a mudança de direção. Porque Deus não vem mais forte muitas vezes. Geralmente, talvez, né? Muitas das vezes o ambiente não está adequado. Se a glória de Deus vir, pode não ser compatível com aquilo que ele vai encontrar aqui embaixo.
E eu já fui em cultos assim. A pessoa, o ministrante estava falando, ele ministrou 20 minutos, parou de ministrar e disse: Deus mandou parar, porque a igreja está em pecado, e se ele vir, pessoas vão morrer. Duas coisas que eu aprendo com Isaías: ele tinha consciência de pecado, ele sabia que ele precisava melhorar e crescer, consciência individual, e ele tinha uma consciência coletiva de pecado, o meu povo, e ele se arrependia pelo povo também. Talvez as coisas que travaram as nossas vidas em alguns pontos em 2019 foram esses pequenos acertos, esses pequenos conselhos, essas pequenas coisas, pequenas pedrinhas. Para ser purificado, condição: se arrepender. Por que eu falo de pecado? Porque a gente precisa ter consciência do que se arrepender, para poder pedir perdão. Davi, ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Gente, quando você tem uma coisa que no seu coração, que Deus está incomodando você através da sua consciência, a Bíblia diz que a consciência é o árbitro do nosso coração. A nossa consciência acusa. Alguém fala de pecado com certeza, você lembra daquela pessoa, você lembra daquele pecado. E um problema do pecado, Deus não tem problema com o pecado, com o pecador. Ele tem problema com encobrir o pecado. Porque se você encobre, você deixa o pecado, ele vai ficar lá sem pagamento. Agora se você se arrepende e confessa, o sangue de Jesus é usado naquela situação. Ah, Ricardo, mas eu já tive um novo nascimento e já me arrependi de tudo. Sim, é verdade. Mas um santo, ele é um milagre de uma vida toda. A salvação é um milagre de um momento, mas o santo é um milagre de uma vida toda. Você vai passar a vida toda sendo trabalhado, sendo moldado pelo ciclo. Ontem foi ministrado isso aqui. O ciclo de Deus vai trabalhar você. Então, o arrependimento, ele é esse conversor da santidade de Deus, do ambiente de Deus para o nosso ambiente, que nós somos pecadores. Como que isso acontece? Quando você se arrepende, o sangue de Jesus é usado e você é purificado. E diante disso você tem acesso a Deus, porque isso é literalmente o véu que foi rasgado e deu para você o acesso ao Pai. Nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos e o que nós precisamos mudar. Qual é o convite que eu venho compartilhar com você, que Deus me fez? Jesus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que nós venhamos a fazer essa reflexão. Esse é o convite que eu compartilho com você. Você precisa tomar uma atitude de resolver o que você precisa resolver. Então o povo de Deus, sempre que o povo pecava, que existia algum pecado, o povo pranteava, o povo vestia panos de saco, se ajoelhava e por 7 dias eles oravam a Deus pedindo a misericórdia de Deus sobre eles e sobre o povo, para eles e para o povo. O nível do seu arrependimento será proporcional ao nível do favor de Deus a seu respeito. Você já viu aquelas pessoas que se arrependeram, se converteram ao Senhor? Pessoas que saíram, daquela vida bem mundana mesmo
E em pouco tempo Deus fez grandes coisas na vida dessas pessoas. Você já viu alguém assim? Já vi muitos casos. Eu já vi outros casos de pessoas que nasceram na igreja praticamente e não tem muitas mudanças. A diferença dessas duas pessoas é o nível de arrependimento. O arrependimento é tão genuíno que leva essas pessoas a se entregar literalmente na presença de Deus, para que Deus faça dela um vaso de honra. Isso tem que ser diário, tem que ser uma atitude do nosso coração, das nossas vidas. Isso precisa ser todos os dias. Deus falou em 2 Crônicas 7,14, anote aí. 2 Crônicas 7,14, Deus diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Duas coisas que nós aprendemos aqui: que o pecado mancha a terra. A outra é que para limpar é preciso se arrepender. Deus, nesses primeiros dias de primícias, eu orando a Deus, Deus falou comigo: você precisa se arrepender. E eu fui pensar o que eu precisava me arrepender. Eu preciso ser um esposo melhor. Olhando em situações. Vocês não sabem, mas a Camila sabe. Preciso ser um líder melhor por alguns erros e pecados que eu tenho cometido. Se isso não for suficiente, eu preciso me arrepender por nós, porque nós somos um corpo. Você é parte de mim. A Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros. Então o seu pecado eu também compartilho dele, embora eu não seja responsabilizado. Isaías chegou diante de Deus, ele disse: o povo é impuro, eu sou pecador e o povo também. Ai de mim, porque eu faço parte desse povo. Então nós precisamos nos arrepender como corpo, como igreja, por nossos pecados de omissão, por nossos pecados diante de Deus, por desonras, por muitas coisas, por retenção de dízimo, de oferta, por maledicência, por fofoca, por divisão, que realmente existe em todas as situações, em todos os lugares. Mas nós precisamos nos arrepender, porque se a gente quiser avançar para um ciclo diferente, o nosso pecado vai estar sempre diante de nós. A gente vai avançar e Deus está assim: Deus, eu quero entrar no santo do santo. Mas Deus está: eu amo você, meu filho. Espera aí, não entra agora não, porque eu te amo. Se você entrar, eu vou te perder. Antes de Deus falar isso aqui numa visão para Salomão, Salomão tinha acabado de construir o templo. E Salomão convidou o povo para um sacrifício de inauguração do templo, de sacrifícios pelos pecados do povo, né, pela inauguração do templo de Deus que ele tinha construído e tudo, e adoração a Deus. Então Salomão, ele passou no 7º mês, ele fez 7 dias de sacrifício. E a Bíblia diz que a intenção dele era tão grande de fazer propiciação pelo pecado, de fazer sacrifício pelo pecado, que ele sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas, que dariam 49.508.000 dólares hoje em dia. Isso aqui é arrependimento. Então a falta de arrependimento, ela endurece o coração
e ela impede o favor de Deus a seu respeito. Deus, ele vai amar, preservar a sua vida, mas você vai chegar até um nível, até um ciclo. Ao pecar pela primeira vez, nós recebemos um novo nascimento. Quando esse pecado ele se repete, nós somos pecadores separados, santos. Daí em diante nós vamos ser purificados dos nossos pecados. Seguindo o arrependimento, deve haver duas atitudes: arrependimento, pedido de perdão e a confissão. A confissão, ela também é pessoal e coletiva. Por exemplo, Jó, ele oferecia sacrifícios, ele pedia perdão pelos pecados dos filhos, porque ele pensava, talvez eles tenham cometido alguma transgressão diante de Deus. E aí ele sempre oferecia holocaustos e sacrifícios pelos filhos deles. Agora eu queria que você abrisse em Salmo 51, para a gente fazer mais uma reflexão. Salmo 51. Aleluia, quem encontrou diga amém. Salmos 51. Um salmo de Davi. Então, volta e meia a gente volta em Davi. Esses 2 dias a gente tem falado bastante sobre Davi. Em especial ontem, né? E hoje pela manhã. Davi, ele foi um exemplo de homem de Deus, um exemplo de adorador. Mas ele foi um homem que também pecou bastante. Diante de Deus ele pecou bastante. Ele pecou bastante com o povo. Ele foi um homem falho como nós. Mas ele tinha um coração diferenciado. Ele se arrependia com facilidade. Ele tinha um coração cheio de compaixão. Ele era sensível a Deus. Davi, ele pecou, agora há pouco foi falar sobre isso. Ele adulterou com a esposa de um dos seus oficiais, né? E ele matou esse homem em guerra. Mandou esse homem para a linha de frente da guerra e o homem morreu. Então ele tomou a esposa desse homem para ele e adulterou com ela. Aliás, ele já tinha adulterado, né? Depois ele matou. Vou me recordar o nome do rapaz. Urias, isso mesmo. Então ele matou esse oficial, que está em 2 Samuel 12. E depois de um tempo, um ano, depois que ele cometeu esse pecado, alguns estudiosos falam que ele deixou de compor salmos. O coração dele endureceu, ele foi se esvaziando. Ele deixou de receber, né, da presença de Deus, de curtir, né, de desfrutar da presença do Senhor. Então durante um ano ele deixou de compor os salmos. E certo dia, a Bíblia diz que o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele, a Davi disse: Davi, ouça a seguinte parábola. Natã contou uma das primeiras parábolas. Havia 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha, que comprara e criara desde pequena. E ela cresceu com ele e seus filhos igualmente.
comendo do seu bocado e bebendo do seu copo, dormindo ao seu regaço. Ele tinha ela como filha. Vindo ao homem rico um jantar, um viajante. Então o homem rico recebeu um viajante, deixou este de tomar de suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante, para preparar um alimento ao viajante que chegara em sua casa, e tomou a cordeirinha do pobre, e esta ele preparou para o homem que viera até ele. Nesse momento, a ira de Davi se acendeu de maneira que ele exclamou: vive o Senhor, que digno é de morte o homem que fez isso. Pela cordeirinha tornará a dar o quádruplo, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natan olhou para Davi e disse: você é o homem. Quando Davi ouviu esse confronto, ele olhou para Natan e disse: pequei contra o Senhor, e caiu no chão. Ele pranteou. Essa palavra pequei, ela tem uma tradução diferente. Aqui ele expressa um profundo arrependimento. No decorrer do texto você vai ver ele exclamando e falando tudo isso. E desse dia ele compôs o Salmo 51. E a gente vê como o arrependimento de Davi foi genuíno, porque ele disse o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua infinita bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti pequei e fiz o que os teus olhos achavam mal, para que sejas justificado, para que fales e para que purifiques a mim. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga minhas iniquidades. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Então ensinarei as transgressões aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque tu não se comprases em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito. Tu, ó Deus, não desprezarás. Abençoas a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão a ti novilhos sobre o teu altar. Deus, Ele não despreza o coração contrito e quebrantado. Queria que vocês colocassem em pé, por favor. Mais outro bilhete. Deus, Ele trouxe você aqui nesses dias porque Ele quer ter um encontro com você.
E Ele quer fazer você crescer diante da sua presença. Deus compartilhou essa palavra comigo e eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados. Eu queria estender a você esse convite. Porque Davi, mesmo diante de toda essa situação, ele não se intimidou, ele não fugiu da presença de Deus. Pelo contrário, ele se curvou diante do Senhor. Ele disse: Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa o meu pecado. Deus, Ele não vai rejeitar você. Ele não vai rejeitar seu coração. Porque a palavra de Deus hoje, ela vem para estimular você a consertar aquilo que no seu coração precisa ser corrigido. Porque foi o que Deus ministrou para mim. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados como igreja. Nós precisamos nos arrepender por nossos pecados como igreja. Nós precisamos fazer de 2020 um ano diferente, com nossas escolhas diferentes. E eu convido você, no lugar que você está, a fechar seus olhos. Eu quero dar a oportunidade para você de fazer esse concerto.